Salve Maria Santíssima. Muitas vezes em nossas convivências existe muito confronto, muitos mal entendidos, né? Muitos atritos mesmo por conta de nós não compreendermos o temperamento do outro. Hoje se fala muito de temperamento e talvez você não tenha escutado falar ou apenas tenha escutado apenas a palavra, né? Fulano tem um temperamento calmo, um temperamento forte, um temperamento explosivo. Mas os temperamentos fazem parte, né, da nossa vida. E nós não precisamos mudar o temperamento. O nosso temperamento ele precisa ser conduzido por uma personalidade bem formada, ser forjado pela graça de Deus. Então, para isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre os temperamentos. Eu vou estar fazendo alguns áudios sobre cada um dos temperamentos, dando o conceito de cada um deles, as definições, como usar eles nas relações do nosso dia a dia com os filhos, com a esposa, com os colegas. Esse vídeo de hoje é apenas um anúncio que daqui a alguns dias eu farei isso, certo? Eu já fiz um desses cursos com o Dr. Ítalo Massili, né, que está aí com um trabalho belíssimo na internet, com Guerrilla Way e vários outros cursos. Tem um curso dele já antigo sobre os temperamentos que eu fiz e gostei demais e recomendo. E ele vai estar dando outro curso um pouco menor, em outra roupagem, mas tão profundo quanto, ou até mais quanto o anterior, só que numa nova didática, no Guerrilla Way. O padre Rui Marim, ele vai também está nos ensinando muito, ele está nos ensinando muito no livro da Teologia da Perfeição Cristã. É um resumo, é umas 3, 4 páginas, explicando detalhado os temperamentos. Depois eu vou usar um pouquinho do material dele, também material do Dr. Ítalo e outros materiais que possam contribuir com o entendimento do que é o temperamento. Às vezes os temperamentos são confundidos como algo determinista, e não é isso. O temperamento não é algo que determina as coisas. Ele influencia e ele diz muita coisa da pessoa, mas ele não determina. Existem divergências entre os autores de quantos são os temperamentos. Alguns enumeram 32, outros enumeram que uma pessoa pode ter 2 ou 3 temperamentos. Mas o pensamento mais comum e mais sóbrio é que nós temos um só temperamento e esse temperamento tem características e ele é predominante. Por exemplo, a classificação mais geral e mais comum entre os autores são 4 tipos de temperamentos: o melancólico, o colérico, o fleumático e o sanguíneo. Eu vou falar sobre cada um deles depois, certo? A característica, os defeitos, as qualidades e a forma de aproveitar bem esses temperamentos nas nossas relações. Então, esses 4 temperamentos que eu falei: o melancólico, o fleumático, o sanguíneo e o colérico. Quando você conhece o temperamento da pessoa, você sabe o porquê das reações dessa pessoa. Você consegue compreender melhor algumas ações, algumas reações. É claro que você não pode dar muitas desculpas. Eu faço assim porque o meu temperamento é assim. Nem sempre a gente pode estar colocando isso. Porque além do temperamento, como eu falei, existe a personalidade, existem as circunstâncias, existe a graça de Deus, existem inúmeras coisas, né? Então, às vezes, o temperamento melancólico ele é predominante na pessoa, mas ele pode ter em um momento ou outro algumas reações coléricas, é normal, mas ele continua sendo melancólico. Da mesma forma, os demais temperamentos, tá bom? Então, isso ajuda muito. Por exemplo, São Francisco de Sales, ele era colérico. É algo bem concreto isso. E vários outros santos. A gente pode, quando for falar de cada temperamento, falar o nome de muitos santos que tiveram aquele temperamento. Santa Teresinha, do Menino Jesus, era melancólica, pelas definições dos autores, né? Como Rui Marinho ele vai falando isso. O grande Santo Tomás de Aquino, fleumático.
Santa Teresa de Ávila, sanguínea. Então, esses 4 temperamentos a gente pode ver na vida dos santos. Todos os santos tinham o seu temperamento. E nem por isso deixou de ser santo. Então, você com o seu temperamento, você pode ser santo. Mas você tem que aprender a aproveitar as coisas boas do temperamento e aprender também a dominar os defeitos, né, que circundam o seu temperamento, tá bom? Então, não é algo determinista, não é algo que vai, de certa forma, aprisionar sua liberdade, de forma alguma, mas essa compreensão dos temperamentos nos ajuda no autoconhecimento, nos ajuda a entender as nossas limitações e avançar e vencê-las, e nos ajuda também muito nas relações sociais, nas relações familiares. Então, hoje eu não dei a definição do que é temperamento, eu só estou dizendo que eu vou falar sobre isso, talvez próxima semana, talvez ainda essa. Eu ainda verei os dias que eu estarei mais livre para falar um pouco sobre isso, tá bom? Indicarei também bibliografia sobre isso, para que você possa aprofundar o assunto. Fica aí a dica. O Dr. Ítalo vai dar um curso também sobre os temperamentos, novamente, como eu falei, e o Padre Paulo Ricardo vai dar um curso sobre os temperamentos e a vida de oração. Tá ok? Então, um grande abraço aí para o Daniel Pereira, para os outros amigos que estão acompanhando. Para todos vocês, um ótimo dia. Um abraço.